dia! Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Vire para essa pessoa tão importante que está do seu lado, fala assim, bom dia, pegue na mão, fala que a paz do Senhor esteja aí. Bom dia! Aí sim, né? A gente vem meio correndo, né? A gente estava vindo aqui, tinha gente que já estava já tinha corrido, já estava voltando, né? Falei, meu Deus, ó, que hora que levantou, né? Graças a Deus. Igualzinho nós, né, irmãos? O pessoal já tinha corrido, já estava suado. Que bênção, né? Muito bom você estar aqui na casa do Senhor. Amém? O mais importante para começar a semana é estar na casa do Senhor, agradecendo a Ele por todas as bênçãos e renovando, né? Falando, Senhor, cuida da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. E logo a gente vai chegar no domingo e falar, nossa, já chegamos no domingo, né? Santa Ceia, olha que bênção, que bacana. E você vai olhar para trás e vai falar assim, puxa, todos os dias o Senhor supriu, o Senhor guardou, o Senhor abençoou, eu tive saúde para andar, para caminhar, né? Olha só, né? Graças a Deus, vamos agradecer, feche seus olhos, vamos entregar esse domingo na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esse domingo, te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, pelas tuas bênçãos, agradecemos por cada família que aqui está, por aqueles, ó Deus, que estão aqui na tua casa, por aqueles que se puseram, Senhor, nesta manhã, a estar diante do Senhor. E nós estamos aqui primeiro, Senhor, para agradecer a Deus. Estamos aqui, Deus, para pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesse dia e que o Senhor nos abençoe durante a semana. Que a mão do Senhor esteja trabalhando. Se houver alguém aqui doente, que veio enfermo, se houver alguém aqui hoje que veio buscar, Senhor, um entendimento de uma situação, de uma dificuldade que está passando, fala durante o louvor, fala durante a palavra, Senhor, porque nesta manhã queremos que o Senhor tenha liberdade de tocar em nossa vida, de tocar no nosso coração, de trabalhar nesse lugar, de aquele que precisa de uma bênção, o Senhor possa preparar, aquele que precisa de uma cura, o Senhor possa preparar, aquele que precisa, Senhor, entrou aqui entristecido, chateado com um problema, uma dificuldade, que quando terminar essa reunião, ele possa sair daqui, Senhor, feliz, ele possa sair daqui renovado, ele possa sair daqui, Senhor, edificado. E nós entregamos esta manhã na tua presença, entregamos esse culto na tua presença, e nós te agradecemos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Diga assim bem forte comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Diga aleluia, diga glória, diga exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, paz do Senhor seja com todos, amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, estamos mais uma manhã na presença do nosso Senhor Jesus, aleluia, estamos alegres e felizes de estar na presença dEle, porque suas misericórdias se renovam cada manhã sobre as nossas vidas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os pesares, o Senhor nos manteve firmes e fortes, porque Ele nos renova nossas forças, aleluia, porque Ele é grande nas nossas vidas. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor,
Seu amor derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno de tudo que prometeu. Agradável é a tua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia, os olhos do Senhor estão sobre a igreja nesta manhã. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno de tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia, tu és grande, Senhor. Oh, te glorificamos, te exaltamos, porque tu és grande, ó Pai. Porque tu és santo, ó Pai. Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, todo louvor, seguirei seus caminhos, te amarei. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno, todo louvor, seguirei seus caminhos, te amarei.
todo louvor. Queremos, ó Pai, teu nome engrandecer. É o Senhor, de louvor.
teu infinito amor. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
exaltar o nome do nosso Deus. Tem um hino que diz assim: és a nossa estrela da manhã, aleluia. Você vai louvar a Deus, me canderai, adorá-lo em decalabarabassuri, anderai. Louve a Ele nesta manhã, seja grato, reconheça, aracanderai, xereberás. A presença do nosso Deus neste lugar, Deus está operando aqui nesta manhã, aleluia. Aleluia, erga a tua mão para os céus, comece a adorar, aleluia, sou de canderária, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a tuas mãos está todo vencer, exposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã,
Glória a Deus. Você pode se assentar? Um minutinho aí. Glória a Deus, hein? Ei, Nara, puxaram uma música de meados de 68. Glória a Deus. Pastor Nilson, vem aqui. Domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia. Nós temos os envelopes que ficam aqui. E é um momento de a gente abençoar, né? Sexta-feira foi o dia do trabalhador e o pastor Nilson vai consagrar as ofertas, os dízimos e orar por cada trabalhador. Tem trabalhador aqui, não? Ah, tá cheio, né? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias que tudo se mistura com política, né, irmãos? Tudo tem um interesse. Já hoje eu estava conversando com o pastor Adriano ali, com algumas pessoas. Então, tudo tem um interesse político, tudo está amarrado com política e tudo mais. Mas o nosso compromisso é com o nosso Deus, né, irmãos? Infelizmente, a gente todo dia vê escândalos dentro das igrejas. Isso aí faz com que muitos se esfriem. E hoje de manhã, por incrível que pareça, viu, pastor? Eu estava meditando, o Espírito me trouxe, né, a mente, assim, de quando nós começamos, pastor, né, há 45 anos atrás. Quantas pessoas ficaram no meio do caminho, irmãos? Quantas pessoas, pastor, da nossa época, né, o pessoal mais tempo aqui, mais vivido. Não, de conversão, né? O pastor Adriano. Quantas pessoas ficaram pelo caminho, irmãos? E a palavra de Deus diz que muitos apostatarão da fé. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Que muitos vão ser tão influenciados pelo mundo que vão começar a desacreditar em Deus. Jesus, eu acho que Jesus não foi realmente o Filho de Deus. Eu acho que Jesus, como o pessoal fala aí, foi só um profeta. Acho que foi um homem bom, um revolucionário político. Então as pessoas vão se apostatando da fé. Ou seja, vão sendo influenciadas pelas mídias, né? Hoje comecei falando do trabalho, por quê? Porque quando você fala em trabalho, já alguma coisa vincula com política, né? E eu não lembro se foi o Karl Marx, um dos pensadores do passado, de influenciadores do passado, que ele escreveu assim, que enquanto existir família, o socialismo, o comunismo, não conseguiria crescer. E o socialismo, o comunismo, quando se fala numa coisa, é o mesmo, né? Só cresceria quando eles destruíssem as famílias. Então, destruindo as famílias, você tira o centro de um provedor, de um líder, de um profeta, não, como que é? Sacerdote. Você tira a presença do sacerdote da família, que é o homem. Hoje você fala isso, as pessoas já vinculam com idealismo, ideologia. Mas a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da casa. É o homem que trabalha, é o provedor da casa, mas muitas mulheres trabalham muito mais que o homem. Mas perante Deus, o homem é o sacerdote da família. Então, esse pensador aí, alemão, ele, eu não lembro agora se foi o Karl Marx ou se foi o Stalin, um deles lá, falou que só destruindo a família conseguiriam colocar o socialismo no mundo. E é o que a gente tem visto acontecer, irmãos. A gente vê matérias aí falando sobre crianças, acabamos de orar pelas crianças. Ore muito pelos seus filhos, pelos seus netos. Vigie o que eles estão
aprendendo nas escolas o que estão falando nas escolas. Porque a doutrinação está vindo desde os pequenininhos, irmãos. Até um pastor mostrou um exemplo, pastor, que eu fiquei boquiaberto. Eu assisti muito esse desenho com a minha netinha, né, a minha primeira netinha, quando ela era pequenininha. Aquele desenho da Peppa Pig. Tão inocente, né, irmãos? Imagine. Tão inocente o desenho, pastor, né? Só que lá nesse desenho, lá atrás, eu nem sei quantos anos tem esse desenho. Eu lembro que, né, a Peppa Pig faz muitos anos que apareceu na nossa televisão brasileira aqui, nem sei de onde que é. Mas, num simples desenho, eles já mostram o pai como um bobão. O pai como um tonto, perdão da palavra, um tonto, um bobão, que faz tudo errado, que é motivo de riso para as crianças. Aí vem a mãe e conserta tudo. Então, vocês veem, irmãos, o que o mundo vai infiltrando na mente das pessoas. E nós estávamos conversando aqui agora há pouco. As grandes igrejas, irmãos, eles atraem públicos, trazendo uma promessa de prosperidade, trazendo uma promessa de multiplicação, porque se você der, Deus vai dar 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Muitos fazem até rituais. De que adianta, a palavra de Deus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Né, irmãos? O que adianta? Você ser multimilionário, igual muitos que a gente vê na mídia aí. Milionário, multimilionário. Ganhar o mundo. E a hora que fechar os olhos, passar para o lado de lá, né, pastor? Fazer a passagem para o lado de lá, perder a sua própria alma. Mas, Nilson, você foi chamado aqui para orar pelas ofertas, não para pregar. Queridos, quando a gente oferta, quando a gente dizima, a gente está investindo no Evangelho. O dia que essa igreja aqui parar de pregar salvação, parar de pregar arrependimento de pecados, parar de pregar que Cristo é o único caminho para a vida eterna, eu serei o primeiro a sair daqui. Porque de nada adianta, irmãos, você ser próspero, você ser bem-sucedido, você ter saúde. Eu estou aqui, minha esposa está em casa. Ela gostaria muito de estar aqui. Todas as vezes que eu chego, ela pergunta como que foi o culto, quem estava, quem falou, quem mandou abraço, quem, né? Ela não pode estar aqui. E ela gostaria muito de estar aqui. E você está aqui, você pode. Eu estou aqui. Eu estou fazendo a vez dela também. Estamos orando. Logo, logo ela vai estar aqui conosco. Amém? Agradeço as orações dos irmãos. Deus tem feito um milagre todos os dias na nossa vida. Ela já está cozinhando, já está pondo roupa na máquina, pondo roupa no varal, sabe? Tomando banho sozinha. É um milagre, irmãos. Então é por isso que nós investimos na casa de Deus, para que a palavra de Deus seja pregada. Não venha para a igreja pensando que você vai ficar rico, não, irmãos. Não venha para a igreja pensando que você vai ser bem-sucedido, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero comprar uma casa. Isso é bom. A palavra de Deus diz que isso é bom, não é errado. Errado é você pôr o seu coração nessas coisas. Venha Deus buscar a sua salvação, garantir a sua salvação através de Jesus, através de Cristo na cruz. E para isso nós investimos no Evangelho. Amém? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sempre falo, a minha vida toda, eu me batizei com 15 anos de idade, eu estou com 63. Minha vida toda eu fui dizimista, eu fui ofertante, acreditei no Evangelho. Então seja um investidor do Evangelho, irmãos. Invista.
Ah, Nilson, eu não posso dar R$ 100, não posso dar 50. Dê o que você puder, dê o que Deus colocar no seu coração. Mas invista. Saiba que cada coisinha que está aqui nessa igreja tem um pedacinho seu. Eu já estou vendo com a Celeste aqui o presentinho para o Dia das Mães. Teve o presente das crianças, ovo de Páscoa, as comemorações, as festas, aniversário do pastor, aniversário dos irmãos. Tudo isso, o presentinho dos aniversariantes. Tudo isso é a sua oferta, queridos. É assim que a igreja caminha. Mas dê com alegria. A palavra de Deus fala que se você der com contenda, com peso no coração, a sua oferta não é recebida. Vocês já viram nas igrejas americanas, africanas, como que o pessoal vai para a oferta? Eles vão cantando, pulando, pastor, jubilando, porque é um momento de ofertar na casa de Deus. É isso que a igreja tem que entender. Não é com peso, não é indo para a fila do matadouro, não. Eu vou lá colocar R$ 50 na salva. Não é isso, irmãos. A igreja tem que entender que a igreja tem que estar de pé com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Deus precisa disso? Não. Deus não precisa disso. Deus dá a oportunidade de nós. Deus nos dá a oportunidade de nós fazermos a boa obra. Amém? Com amor e alegria no coração. Nunca tragam oferta na casa de Deus com pesar. Ah, esses R$ 50 eu podia comprar uma pizza hoje à noite. Então não traga, irmãos. Mas oferte com alegria, com amor. Saiba que cada coisa, como eu já disse, cada computador, essa televisão aqui nós estamos pagando ainda. Mas estamos pagando. Lá em cima, quem não teve a oportunidade, suba na sala das crianças, conheça, tem uma cozinha enorme aqui, com fogão industrial, com geladeira. Conheça a parte de cima lá. É tudo com a nossa oferta, irmãos. O aluguel, aqueles irmãos que são fiéis com o aluguel. Amém? Nossa, tomei tempo demais. Pegue sua oferta com alegria no coração. Seu dízimo com alegria no coração. Faça um pacto com o Senhor. Eu quero ser ofertante, eu quero ser dizimista. Eu quero investir nesse ministério. Faça um pacto, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de poder falar, ó Deus, das ofertas, dos dízimos, Senhor, na tua casa. Quão importante é, Pai, desde a época dos sacerdotes, ó Deus, dos levitas, aqueles que ofertavam, aqueles que cuidavam da obra do Senhor. Pai querido, eu peço a tua bênção sobre cada vida, sobre cada família. Aqueles mesmos que não puderam vir hoje, Pai, que a tua bênção seja derramada sobre a vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te glorificamos. Amém. 1 Samuel 23. Eu vou falar sobre o livramento de Keila. Conhece? Já ouviu, né? Tem uma turma aí, né? Tem umas meninas que chama Keila. Tinha uma cidade que tinha o nome de Keila. 1 Samuel 23. Salvaram essa cidade, Davi foi lá salvar essa cidade. E hoje eu vou falar um pouquinho de recompensa, vou falar um pouquinho da gente fazer o bem, vou falar um pouquinho da gente não deixar entrar no nosso coração, porque você vai ver que Keila aqui abandonou Davi depois de Davi ter feito coisas boas. Alguém já te abandonou depois? Que você ajudou e aquela pessoa virou as costas, né? Acho que ninguém, né? Ninguém aconteceu isso aqui. É, né? É. 1 Samuel 23. Glória a Deus. Antes da gente pregar, né? Quinta-feira eu contei um testemunho aqui da mãe do Eric, né? Que maravilha que foi, irmãos. Vocês que oraram pela dona Terezinha. A mãe do Eric mora em Curitiba.
e ela foi acometida de um diagnóstico muito ruim, né? Um câncer agressivo. Fez a biópsia, né? Tirou, era um tumor, o médico abriu e falou, olha, é um tumor agressivo, a senhora vai precisar fazer um tratamento e tal, né? Tem que fazer quimioterapia, tudo. E aí a mãe do Eric até comentou, a mãe já viveu bastante, é hora de eu ir embora, já começou a se despedir, né? E a gente começou a entrar em oração, e o Eric foi conversar com a pastora Rosana, e a pastora Rosana falou, vamos levantar uma semana de jejum, né? Uns dias aí, orar por ela, pedir para Deus dar uma estratégia, para Deus nos mostrar. E o Senhor mostrou para a pastora que aquela enfermidade era uma enfermidade enviada. Olha só, ela é uma enfermidade enviada, Eric, não é uma enfermidade que nasceu ali, que estava ali, mas foi enviada por alguém. Nós vamos quebrar isso. E começou a orar e quebrar e repreender e colocar por terra essa enfermidade. E aí, para a honra e glória do Senhor, ela foi agora para voltar no médico, porque ali a médica dela ia falar, agora vou indicar um outro médico que vai fazer a quimioterapia, vai seguir o seu tratamento. Aí a médica abriu os exames e ela contando para mim, mandou áudio para mim e falou, pastor, a médica ficou assim, mas está errado. Aí chamou não sei quem, ela, viu, o exame dela está errado. Porque o exame constava isso aqui, agora não está constando nada. Mas a senhora fez o exame certo? Né? Ficou questionando ali. Bom, conclusão. Ela já foi liberada, né? Agora, ela estava falando, já foi até liberada. Falou, não vou precisar mais mandar enviar a senhora para lá. Está totalmente, não tem aí o que fazer, amém? Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso, irmãos. Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso. Foi curada, né? E ela estava aí testemunhando, e que notícia maravilhosa recebemos, né, Fernando? Oh, que bênção, né? Glória a Deus. 1 Samuel 23, 1. Vamos ler aí. Não sei se eu leio aqui, eu leio lá. Vamos lá. Vou ler aqui. E foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus eram um povo que eram inimigos número 1 de Israel. Sempre estavam no meio, né? Golias é dos filisteus. Era aí. Era uma turma feroz. Pelejava contra Keila e saqueiam as eiras, né, as plantações. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Amileque, fugiu para Davi, a Keila desceu com efode na mão. Nossa, eu não entendi nada. Volta aí. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Alimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com efode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul, Deus o entregou na minha mão, pois está encerrado e entrando numa cidade de portas de ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote, trazei aqui o efode. E disse Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entrega-me-ão os cidadãos de Keila à sua mão, e descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor, Saul descerá. Né? E disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão.
E aí, então, Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, e cessou de sair contra ele. Amém? Vamos orar, e aí eu vou explicar todo o babado para vocês. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor dirija esta palavra, que o Senhor Deus traga vitória sobre a nossa vida, e nós te agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O efode que nós falamos aí era o sacerdote, né? Ele trazia para que alguém pudesse buscar e consultar ao Senhor. Tá? A mesma coisa a gente ir na igreja, então ele levava lá e eles buscavam ao Senhor e Deus revelava aquilo que estava, né? O que eles precisavam fazer. Queridos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu aqui nessa história que lemos. Primeiro, vamos entender onde que Davi estava nessa situação toda. Davi lá atrás, quando já ouvimos a história, quando a gente vai no cultinho, ou quando a gente vê aqui, vem na igreja, os pastores contam que Davi foi separado e recebeu uma unção para ser o novo rei de Israel. Então, Davi foi separado lá do meio dos seus irmãos, foi derramado óleo sobre a cabeça de Davi. Davi então recebeu a unção do Senhor para ser o novo rei de Israel, porque Saul, ele tinha se distanciado, estava com o coração endurecido. Era alguém que tinha sido escolhido por Deus para estar ali, que o povo adorava, porque Saul tinha cara de rei, jeito de rei, maneira de rei, mas só que Saul endureceu tanto o coração, porque subiu na cabeça dele. E aí Saul então começou a fazer coisas que Deus desaprovava, até um ponto em que Deus falou assim: não quero mais Saul, vou tirar Saul. Deus deu todas as chances, é aquilo que o pastor Nilson estava falando, Deus vai dando chance, até que a pessoa se enforca. Até que a pessoa desiste, até que a pessoa para no meio do caminho. A Bíblia fala que Saul profetizava, que Saul tinha a presença do Senhor, mas houve um tempo que a presença do Senhor saiu de dentro dele, e a Bíblia fala que um espírito maligno se apossava de Saul. Olha só, vocês viram aqui, irmãos, quando a gente deixa de caminhar com o Senhor, a gente perde a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. E quem vai habitar dentro do nosso coração? Espíritos malignos. Esses espíritos malignos, às vezes, não se manifestam, mas ele traz rancor, ódio, e nós começamos a deixar de ser aquela pessoa boa, aquela pessoa que, né, se preocupava com a casa, com a família, e começamos a odiar as pessoas, começamos a maquinar o mal, começamos a desejar o mal sobre as pessoas. E Saul aqui começou agora e entendeu que Davi tinha recebido a unção, que Davi tinha a bênção de Deus, então Saul agora começa a perseguir Davi. E foi um momento em que Davi recebeu tanta perseguição, que a Bíblia fala que Davi entrou dentro de uma caverna de Adulão, e chegou lá, tinha tanta gente desencorajado, tanta gente assim, que estava fugindo de tantas coisas, e Davi começou ali ser bênção na vida daqueles homens. Tanto que foi ali naquela caverna que Davi foi para ficar escondido. Davi foi útil. Deus usou a vida de Davi para levantar a vida daqueles homens. E aqueles homens ficaram tão assim motivados que começaram a ser o exército de Davi. Começaram a ajudar Davi. E no momento difícil da vida de Davi, Davi ficou sabendo que os filisteus estavam invadindo Keila. E Davi falou: não pode ser. Será que Saul não vai fazer nada? Não vai defender aquela cidade? E aí Davi busca ao Senhor. E o Senhor: vai lá, Davi, defende Keila, defende essa cidade. Aí Davi vai e fala para os homens. Aí os homens: Davi, você já imaginou? Os homens: Davi, gente, para. Os outros lá: Davi, a gente vai entrar numa briga que não é nossa. A gente já está fugindo. Olha só, a gente já está fugindo. E a gente vai lá defender Keila. Para que isso, Davi? Vamos ficar aqui, a gente já está marcado. E aí Davi vai de novo e busca o Senhor. Senhor, os homens estão meio assim, o que eu falo? É mesmo, o Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor: vai, porque eu já dei os filisteus nas tuas mãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha o segredo aí, vai guardando a historinha, porque eu vou trabalhar em cima dessa história. E aí, Davi vai, junto com os homens, fala: Deus falou que vai nos dar a vitória. E os homens: não, Davi, se Deus falou, vamos lá. Aí eles vão lá e tomam o gado, tomam tudo aquilo que eles tinham. Os filisteus já estavam com a carga tudo pronta para sair de Keila. Estavam lá. E aí Davi entra e conquista de novo. E os filisteus, dá no pé. E aí Davi estava lá, celebrando, comeram, devolveram, abraçaram as crianças e tal, aquela festa toda.
E aí nesse daí, sempre tem aquele fofoqueiro, né? Aí esse cara trouxeram até, né, para agradecer a Deus, buscar de Deus, mas teve um que fugiu e falou: Saul, Davi está em Keila. E Keila era uma cidade fortificada, bem fechada. Portões, grades. Saul falou assim: é agora. Esses, né, Binho? Esses caras que estão com Davi não vão conseguir escapar de Keila, porque só tem uma saída. Saul é agora, reuniu o exército e foi lá para cercar. Mas Deus, meu querido, está no controle de tudo. Fala assim, fala para quem está perto de você, fala assim: Deus está no controle de tudo. É, não é? É, porque às vezes você está trabalhando e tem um Saul se levantando contra você. Às vezes você está lá está bem inocente, mas tem um Saul planejando contra você. Mas quem tem Deus manifestado, quem tem a presença do Espírito Santo, Deus dá estratégia, Deus dá saída, Deus dá livramento, Deus traz sabedoria e graça para cada um daqueles que são seus filhos. Amém? Deus não deixa você vacilar e nem ficar no meio do caminho e nem ser fracassado nos seus projetos e naquilo que Deus tem para a tua vida. Aí Deus fala com Davi: Davi, sai daí. Sai daí porque Saul vem vindo aí. E aí Davi fala: não, mas será que Keila não vai nos ajudar agora? Fechando, travando. Deus falou assim: Keila não vai ajudar não. É, não é? Já imaginou? Porque Keila também tinha uma aliança com Saul. Falou: opa, Saul é bem maior que... né? Você já imaginou a carinha da turma de Keila lá? Ó, Davi, agradecemos o seu livramento, foi numa hora muito boa, mas a gente não vai lutar com Saul não. Não é assim? Não tem um monte de gente? Que na hora do teu aperto ela fala assim: ó, eu sei que você foi muito importante na minha vida, mas agora eu não posso te ajudar. E aí, Davi vai de novo, traz o efode, eles buscam o Senhor, Deus fala: sai daí, Davi. Sai daí porque Saul vem vindo. Aí Davi foge, sai para lá. Quando Saul chega, Davi já não estava mais. E Deus deu a vitória para aquela cidade e Deus deu a vitória para Davi. Primeira coisa que eu destaco aqui: mesmo que eu não esteja vivendo um momento bom, Deus tem propósito para a minha vida. Guarda isso, mesmo que você não esteja vivendo um momento muito bom, mesmo que você esteja vivendo um tempo de desemprego na tua casa, de porta fechada, mas se Deus tem propósito na tua vida, se um dia você abrir o teu coração, pode ter certeza que Deus vai te usar para fazer coisas boas, para realizar coisas boas. E por isso a gente vê aqui que Davi estava fugindo de Saul, mas Deus tinha um livramento para aquela cidade e foi usar quem estava fugindo, quem estava se escondendo, para trazer a bênção naquela cidade. E por isso tem momentos da nossa vida, queridos, que você vai estar assim tão fraco, que você vai estar às vezes passando um momento difícil, e mesmo assim você vai olhar para o lado, vai ter gente pior do que você, e Deus vai falar assim: olha, é nessa fraqueza que você está, você vai ser bênção na outro lugar e para outra pessoa. Então, em momento de fraqueza, nunca diga que você está acabado, que você não pode fazer mais nada por ninguém, porque quando você achar que você está acabado, é o momento que Deus fala assim: agora eu serei a tua mão, eu vou te levantar, eu vou te colocar, porque você ainda vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Na tua casa, na tua vida, na tua família, aonde você trabalha. Porque às vezes você não entende nada, mas você está lá naquele ambiente de trabalho e fala: Senhor, mas eu sou tão pequeno aqui. E Deus se levanta lá para você orar por alguém, para você falar por alguém. Às vezes você está lá no hospital, não sei por que eu vim aqui, ajudar um parente, ficar aqui, de repente tem alguém na cama do lado que fala assim: ai, pregue a palavra para mim. Ah, vem aqui orar pela minha mãe. E de repente você nem sabe, você está lá por uma fraqueza, por uma necessidade, mas você está orando por vários quartos e pregando a palavra do Senhor. E aí você fala assim: meu Deus, eu estava me julgando tão fraco, eu estava me julgando assim: quanto tempo faz que eu não vou na igreja? E o Senhor te colocando, te abençoando, porque o Senhor tem propósitos em tua vida. Tem propósito em minha vida, o Senhor tem propósito. O Senhor quer realizar uma obra através de você. Então, quando eu estou fraco, é aí que estamos fortes. Porque a gente tira a força da onde a gente não tem, para ajudar o próximo, ajudar a nossa casa. Aqui a Bíblia fala que Elias estava também se ausentando, fugindo, se escondendo.
E o Senhor, quando acabou todos os recursos do profeta, o Senhor falou assim, vai agora a Serepta. E nessa cidade vai ter uma viúva que vai te ajudar. Já imaginou se fosse eu e você? O que a gente ia imaginar? Nossa, essa viúva é rica. Porque toda a terra estava passando um tempo difícil. E o Senhor separou uma viúva. Pare um pouquinho para pensar que naquela época a viúva, ela era deixada no canto, porque não tinha nenhum recurso do governo, viu? Se o marido morresse, ela tinha que depender da ajuda das pessoas. As pessoas que ajudavam, ela não tinha um salário, ela não tinha nada. Se o marido não deixasse um filho para lutar por ela, ela estava... E os filhos dessa viúva aqui eram pequenos. E quando Elias chega, fala assim, onde que está a viúva Maria? Vamos tirar Maria, que tem bastante Maria, né, Maria Albuquerque? Vamos colocar. Joana, onde está a Joana? A viúva Joana. Ah, aquela ali. Aí Elias fala assim, Deus mandou eu vir aqui porque a senhora vai me alimentar. Aí ela fala, profeta, estou catando um cavaquinho aqui, umas coisas aqui, uns pedaços de madeira, eu só tenho um punhado de farinha, irmã, e um pouquinho de azeite, não dá nem para nós vamos comer isso aqui, nós vamos morrer. Aí o profeta fala assim, ó, Deus mandou eu vir na tua casa, vai lá, faz primeiro para mim, traz aqui, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Hein? Já imaginou você estar no lugar da viúva? Quantas das vezes a gente está no lugar da viúva? Você está lá, a pessoa liga para você, ou alguém vem, né? Como foi o da pastora, que contou do moço que veio. E a pastora, mas aonde eu vou tirar esse dinheiro? Como que eu vou fazer? Não é assim? Um irmão, né? Um irmão nosso, alguém que está passando uma necessidade, você fala, meu Deus, mas tinha quem vir procurar eu hoje? Olha, há 2 anos atrás eu tinha... Não, é na luta que Deus vai fazer a obra na nossa vida. É quando a gente está fraco que Deus vai usar, fala, não é esse que eu vou usar agora. Mas, Senhor, quem eu sou? Sou uma pessoa tão desprezada na minha casa, na minha família. Deus fala, é você. Vou usar, vou contar com você. Deus não usa quem está forte. Deus não usa quem tem muito. Deus não usa quem é poderoso. Deus usa aquele que tem um coração que deseja mudar alguma coisa. Se você hoje veio com um pouquinho lá dentro do teu coração, uma vontade de mudar, uma vontade de fazer algo, uma vontade de ser melhor, Deus fala assim, opa, é esse coração que eu desejo encontrar, é esse coração que eu vou usar, é esse coração que eu vou fazer um milagre, é esse coração que eu vou trabalhar, aleluia. Por isso, todas as vezes que você estiver diante do Senhor, ou todas as vezes que você vier trazer uma oferta, fala, Senhor, não é muito, mas é de coração. Ah, Senhor, não é muito, mas eu vou ajudar meu irmão. Não é muito, mas eu vou fazer algo na igreja. Não é muito, mas conta comigo, Senhor. Oh, glória a Deus. E a Bíblia fala que houve multiplicação da farinha e do azeite. E depois, lá na frente, o menino dessa viúva falece, e ela vai, ó, profeta, o Senhor estava na minha casa. Olha como Deus tem propósito, irmãos. E a Bíblia fala que Elias traz de volta à vida aquele filho que havia morrido. Ressuscita o filho daquela viúva. Olha como Deus tem propósito. Porque Deus, meu querido, não fica devendo nada para ninguém. Tenha certeza que ela falou assim, ó, profeta, o senhor veio na minha casa, agora está aí, olha só, agora o inimigo se levantou. Mas Deus não esqueceu que ela foi louca, né? Aos olhos humanos ela foi louca. Já imaginou? Só tinha um pouquinho para ela, para os filhos, e vai repartir lá para um homem, para um profeta. E ela fez isso. Ela fez, aos olhos humanos era loucura. E tem coisas que Deus vai colocar diante de nós que parece ser loucura. Mas se Deus está te dando direção, faça. Orar, campanha de jejum, campanha de oração, visita, levar 1 quilo de alimento, levar uma cesta básica, ofertar. Eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração, mas faça. Porque Deus vai te honrar. E aqui Deus honrou, Deus abençoou. Por isso, segunda coisa, não faça nada antes de buscar ao Senhor. Oh, Jesus, que palavra, né? A gente é muito afoito nas coisas, não é? Você vê que Davi, ele foi buscar Deus, estão invadindo Keila, eu devo ir lá, livrar ela. Aí Deus falou, vai. Aí ele vai e fala com os homens falam assim, ah, Davi, não estou muito afim não. Entrar na outra guerra aí Davi vai de novo consultar a Deus.
Queridos, eu pergunto aqui para cada um de nós, eu me coloco também, você tem buscado a Deus antes de tomar decisões? Responda para você. Você tem feito isso? Ou você tem trabalhado no impulso? Ah, não, eu vou lá. Não, Deus é comigo. E aí? Não, eu vou tomar essa decisão, já decidi em casa, já conversei em casa, vou pedir a conta. Deus mandou você fazer isso? Deus tocou, Deus trouxe paz no teu coração. Você veio no culto do nada e de repente alguém que estava ministrando aqui falou assim, olha, essa conta que você vai pedir, Deus está liberando para você ir lá e fazer isso. Quantas das vezes Deus falou assim no culto comigo? E às vezes o culto é para a gente buscar a palavra. Senhor, me dê uma direção que eu tenho que fazer nesta casa, nesta causa. O que eu tenho que fazer? Não tome a decisão por impulso. Porque às vezes os nossos olhos, eles são... Aqui a Bíblia fala que alguns exemplos que tomaram decisões por impulso. Por exemplo, Pedro, que a gente estava brincando aqui, né? Quando vieram buscar Jesus, Pedro arrancou a espada, daí o Senhor fala, meu Deus, mas nem sabia que Pedro tinha uma espada que carregava uma arma. Né? Pedro quase acaba com a crucificação, porque se os soldados ali vêm para cima dos discípulos, era discípulo sem cabeça, outro com a perna, Jesus, meu Deus. Você vê que Jesus fala, guarda a espada, Pedro, pelo amor de Deus. Vai morrer um monte de gente aqui. Já imaginou? Tudo escuro, Fernando? E aí, Pedro, ele tomou uma iniciativa. Foi aquele que desceu do barco. E ele foi, depois as águas começaram, teve medo, começou a se afundar. Davi, o pastor Nilson pregou esta palavra poderosa. Davi estava passando um tempo de dificuldade nessa fase aqui. Aí foi pedir ajuda de Nabal. Nabal fala, quem é Davi? Não vai ajudar esse cara, não. E aí Davi vai lá, falam para Davi, ó, Nabal não quer ajudar você, não. Aí Davi fala assim, galera, pega as armas, aí vamos acabar com esse Nabal e matar todo mundo lá da fazenda de Nabal. Davi armou os camaradas, e os camaradas estavam indo lá no Vitória Régia pegar Nabal. A mulher de Nabal ficou sabendo, foi Davi, não, está aqui, ó, se alimenta. Não faça isso, Davi. Não faça isso, Davi. Seu nome vai ficar manchado. Meu marido é um louco. Ele não sabe com quem está falando. Né, irmã? Olha que mulher sábia. Por isso, querido, tem hora que a gente quer matar uns Nabal aí, não é? Falei, agora. Eu lembro que numa situação de fábrica, tinha uma pessoa que foi... Ele ficou a semana inteira cutucando. Que chegou um dia que eu falei assim, eu procurei, tinha um grifo desse tamanho, assim, guardado dentro de um... E eu era de igreja já, irmão. Vocês iam ouvir aí falar. E eu procurei esse grifo, que era uma ferramenta grande. E eu procurando, porque eu ia matar um Nabal dentro da empresa. Ia dar um... Olha só... Falei, esse Nabal hoje não sai daqui. E aí Deus livrou, levantou um amigo. O amigo falou, onde você vai? Eu falei assim, eu vou resolver uma coisa. Porque quem quer fazer não fica falando. E aquele dia eu estava com estava possesso, Célia. Eu ia fazer aquilo lá. Aí esse amigo chega e fala assim, não, vamos tomar um café. Eu falei, não, eu vou tomar café depois. Eu tenho que pegar esse Nabal. Né? Tem que pegar esse daí. Mas não falei que eu ia pegar. Falei, não, eu vou resolver uma coisa agora e depois eu volto aqui. Aí ele falou, não, nós vamos tomar um café. Aí levou eu tomar um café, daí ele falou assim, viu, você tem filha, você vai na igreja, é um homem que vai na igreja. Daí pronto, né? A hora que fala que você é um homem que vai na igreja. Né? Você é um homem que... Puxa, daí começou a falar as coisas. Você não sai de igreja, olha que coisa que você... Olha, é isso que você quer? Esse é um Nabal, né? Tipo assim, isso aí vai passar na vida dele, não precisa você fazer. Você não serve a Deus? Vai embora. Passa o cartão e vai embora. Você não é obrigado a ficar aqui. E aí acalmou meu coração. Eu falei, é verdade. E quando eu voltei, eu estava tão cego que a ferramenta estava lá e eu não achei. Porque Deus escondeu. Quantas das vezes você pensou em matar Nabal, hein, irmãos? Já teve Nabal na sua frente? Hein? Já? Nabal lá assim, ó. Você falou o quê? É agora, Nabal, que você vai lá na sua casa, na sua família. É ou não é? Quando Moisés vai lá e mata o egípcio, ele viu uma contenda lá, ele foi lá separar uma briga, enfiou a faca no egípcio.
Aí Deus fala, não acredito. Imagina o anjo chegando para Deus, Deus, você não sabe o que aconteceu, Moisés matou um egípcio. Deus falou, Senhor, Moisés. Aí Moisés teve que ficar 40 anos. Porque tem coisas que a gente toma, queridos, que a gente toma no impulso, e depois a gente vai ficar assim, ai, o inimigo se levantou da minha casa. Não é o inimigo, foi você. Deus falou, não mandei você ir lá. Por isso que Davi falou, Senhor, é para a gente ir para Keila? Senhor, vai que eu vou dar nas tuas mãos. Daí vai de novo o Davi, né? Por isso que tem gente que fala assim, que Tomé, a turma fica tirando sarro de Tomé, mas Tomé falou, não, se eu não tocar no Senhor, eu não vou acreditar. Né? Tomé queria tocar no Senhor, daí o Senhor, ó, aqui Tomé, toca aqui nos cravos, ó, eu ressuscitei. Aí Tomé, ô Senhor. Por isso, queridos, tem momentos da nossa vida que a gente tem que buscar, entender e esperar Deus falar com a gente antes de tomar qualquer decisão. Porque às vezes essa decisão, vamos supor, você toma a decisão, né? Vamos usar um exemplo aqui, o Fernando assim, Caíne, pedi a conta. Já falei tudo que tinha que falar da Caíne. Meu Deus, Fernando, né? Usando o exemplo, Fernando, por que você fez isso? Não era para a gente conversar em casa primeiro? Não, eu já tomei, eu estava de cabeça quente. Você sabe que mulher daí já gravou aquilo ali, né? Aí ela vai ficar assim, então, Fernando, se você não tivesse pedido a conta, a gente ia comer uma pizza agora, mas é agora, né? Se lá, o ano passado, você tivesse ficado lá, hoje a gente estava aqui. Porque a mulher vai ficar trazendo a memória, né? E traz a memória. Lembra, Fernando, que você ficou lá nervosinho? Né? Porque a esposa, ela é a memória do homem. Vai passar anos. Lembra, Fernando, em 1962, que você foi lá e... Né? Por isso, fala para quem está do seu lado, não tome decisões no impulso. Não é? É a mesma coisa que eu vou falar para você, e é verdade, ó. Não vá fazer compra com fome. É? Não vá sem listinha, Andressa. Né? Que a Márcia, ela fica assim, teve uma... Não tá na listinha. Né? Mas coloque esse... Não, você colocou na listinha? Eu falo para ela, você não colocou na listinha, não vai. Né? Daí ela fala, então tá bom. A hora que você procurar, eu falei, não, mas você tem que colocar na listinha. Daí chega em casa. Né? Por isso, não vá com fome. Não tome nada, não faça nada por impulso. Terceira coisa. Vamos falar de Keila agora. Depois que acabou o negócio lá, Keila ficou, o pessoal ficou lá, tudo... Né? Você já fez algo para alguém que depois a pessoa esqueceu o que você fez? Hein? Que engraçada a palavra, né? Eu estava lendo ontem e achei engraçado, porque Davi falou, Senhor, Keila vai nos ajudar, né? O Senhor, não. Deus falou assim, não confie em Keila, não. Né? Vaza daí, Davi, vaza, enquanto é tempo, porque Saul vem vindo aí, ó. E é ruim, né, irmãos? Eu lembro aqui que, até quinta-feira, eu estava abrindo meu coração aqui, falando, né, de águas passadas, que é difícil. Aquele que bate, ele esquece. Mas aquele que apanha, ele... Puxa, é difícil esquecer. Né? Difícil, eu lembro que... Eu estava preparando essa palavra e veio da minha memória esta fase, né? E às vezes a igreja nem sabe. Mas eu lembro que eu saí de uma empresa, eu recebi o meu fundo de garantia, eu recebi tudo aquilo que... Né, o tempo que eu fiquei lá, que essa empresa fechou e eu recebi tudo. E essa pessoa... que eu considerava, né, e considero ainda, porque fez meu casamento, fez tudo, né, na minha caminhada, na minha trajetória, né, tenho dó, porque pegou um caminho errado, se perdeu na sua caminhada, e é evangélico, né, e a gente confiava, e ligou e falou assim, eu fiquei sabendo que você saiu, que você tem, puxa, a igreja está passando um aperto tão difícil, você pode ajudar o seu dinheiro que você recebeu? Eu falei, lógico, você não vai ajudar? Puxa, é a igreja. Não aquele negócio, ó, por impulso, não, vamos ajudar, né? Na época, eu falei assim, Rita, vamos ajudar, a igreja, vamos lá, dá lá, leva lá. Levei todo o meu recurso, que eu poderia ter comprado um terreno, poderia ter feito um monte de coisa. Aí fui lá, e eu fui receber, ao longo de 4 anos, tipo assim, 100 por mês,
200 por mês, quando dava. E aí aquele dinheiro já não era aquele, né? Se você tivesse aquele montante, você fazia algo. Mas quando você vai recebendo, você vai lá, pega aquele dinheiro, você vai lá, gastava. E eu não vi minha rescisão porque ela foi embora. Lá na frente, passou anos e anos e anos e anos e anos, quando eu fui diante dessa pessoa e falei assim, puxa vida, agora eu vou precisar da tua mão. Porque até agora confiei em você. E agora não custa nada você estender a mão. E aí essa pessoa, eu não posso fazer porque não está na minha alçada. Entendeu? Não posso fazer nada. E pior, e ainda fomentou, como é que é? Fermentou as pessoas contra mim ainda. Falando mal, né? Que até quinta-feira a gente estava aqui falando aqui, tem uma pessoa que encontrou a pastora na pregação falou assim, é aquele, né? Eu sou famoso por aí. Então, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou assim, está vendo? Porque tem momentos na nossa vida que você tem que falar, Senhor, me levanta, me coloca, tira o Nabal, não deixa eu tomar nenhuma. E aqui a gente vê que se a gente não olhar para o Senhor e a gente olhar para o homem, a gente se magoa, a gente se chateia, a gente endurece o coração e a gente pode perder a nossa salvação. E Deus fala assim, para com esse negócio. É a hora de levantar, é a hora de se posicionar, é a hora de viver o que eu tenho para você viver. Porque Elias aqui também, depois de descer fogo do céu, ele estava aqui também, se escondendo. Davi vai se esconder. Como eu e você tem momentos que a gente vai se esconder, que a gente vai buscar um lugar de refúgio, a gente vai buscar um lugar que alguém nos defenda. E vai ter momento que a gente vai estar sozinho, que ninguém vai defender, ninguém vai acreditar. Já chegou nesse momento que você não tem ninguém? Mas sempre quando você acha que não tem ninguém, Deus levanta alguém para te abençoar. Você fala, não creio. Aí lá, Deus levanta e fala assim, esse vai ser. E quando, meu querido, você tiver quando você estiver recebendo a bênção de alguém, é uma coisa, mas quando você tiver fala, puxa, eu vou abençoar alguém. Abençoe com alegria. Porque é esta bênção que você vai fazer, talvez a pessoa seja como Keila, ingrato, mas Deus vai suprir a tua necessidade, porque Ele viu que você fez tudo de bom para aquela pessoa. Deus vai te honrar. E eu digo para você, faltou alguma coisa nesses anos? O Senhor falou assim, faltou alguma coisa? O Senhor falou assim para mim, Andressa, faltou alguma coisa? Você está lembrando disso daí agora? Aí Deus bateu na mesa assim, falei, faltou alguma coisa ao longo desse tempo? Não. Vocês estão vendo? Por isso, tem situações também, queridos, que eu termino a palavra aqui, como um quarto ensinamento. Tem coisas que, às vezes, por impulso, a gente acaba se envolvendo com problemas que não era para a gente se envolver. Ixi, ao longo do tempo de ministério que eu tenho, já se envolvi com muitas coisas, porque, às vezes, as pessoas pegam o pastor e levam e colocam o pastor em cada enrascada. Né? Já fui em briga de marido e mulher. Né? Já teve um caso lá na igreja, né, Reinaldo? Reinaldo lembra desse caso, o irmão foi lá assim, queria resolver uma coisa com outro irmão, pastor, fala que eu recebo em tantos meses. Daí eu ia lá e falava assim, irmão, ele recebe em tantos, pode ser? Daí o irmão, não, fale para ele que eu não aceito isso. Daí eu falei, irmão, ele não aceita isso daqui. E os dois ali. Aí ele falou, então fale para ele que em 15 dias. Irmão. Aí chegou uma hora, eu falei, ei. Aí o outro falou assim, peraí, que eu vou agora lá em casa, lá eu vou resolver isso daí. Queria matar o Nabal. E eu lá no meio. Daí o Reinaldo, o negócio vai esquentar aqui, pastor. Negócio. Falei assim, feche lá os portões. Né? Porque tem hora, queridos, que a gente vai por impulso, a gente se envolve em problema de família, de criança, de vizinho. Você vai lá, fala assim, né? Uma reunião de família, você se levanta lá e dá a sua opinião, a família fala, o quê? Pronto, já era. Né? Fala para quem está do seu lado, cuidado. Fala assim, não se envolva nos problemas que não é teu. Tá? Se Deus não te mandar. Aqui que está o segredo da palavra,
Davi falou assim, eu devo ir lá livrar Keila? Deus falou assim, vai. Mas se Deus tivesse falado assim, não vai livrar Keila, e Davi fala assim, não, Senhor, vamos lá. Ô, Keila é nosso amigão. Por isso, hoje a gente viu os dois lados do negócio. Não haja por impulso. Não tome decisão precipitada, que é aquela que você não vai no mercado com fome. Saiba que quando você está fraco, Deus vai te usar. E outra coisa, cuidado quando você vai se envolver com problemas alheios. Né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai se policiando, né? Aí a gente vai aprendendo, né? A gente que... Você tem um problema para resolver com família, a gente já traz aqui o casal na igreja, vai com mais 2 pastores, né? Esses dias a gente foi numa casa, pastor, vamos lá, pastor Alexandre, vamos em 4, tá vendo? Porque daí não tem como. A pessoa falar, não, falei isso, não falei aquilo. Fala, não, tinha mais gente, tá vendo? Olha só. Por isso, queridos, tem coisas que a gente traz para a nossa vida, tem problemas que a gente atrai. Tem gente assim? Tem gente aqui que gosta de um problema? Gosta de uma treta? Né? Eu lembro que tinha um amigo que ele gostava de ver treta. Né? Qualquer coisa ele já fala, vamos lá, do nosso bairro. Né? Tinha muito nessas brigas, né? De escola, né? Saída de escola, ó, vai ter briga hoje. E o pessoal já ficava lá. Até um dia que a treta que ele arrumou, ele me largou sozinho na briga. Gente, é duro quando você apanha aqui, ó. Aí é gelo no olho, daí você tem que... E naquela época, aquele negócio, gente, você não podia chegar machucado em casa. Porque se você chegasse machucado em casa, brigou na rua, né? Por isso, queridos, tem problema, fala para quem está do seu lado, fala assim, tem problema que não é seu. Viu, Andressa? Pelo amor de Deus. Tem gente que vai atrás de problema, né? Não, que eu vou ficar um tempo lá em Curitiba resolvendo os problemas da minha família. Ai. Deus mandou? Deus está mandando você ir lá? Não, que tem uns irmãos na igreja agora que eu vou lá resolver. Né? E aí jogam você na fogueira. Ah, mas o Ronaldo veio aqui, ele falou tudo isso, né? Eu lembro uma vez que eu aconselhei um amigo, um amigão mesmo, que a esposa estava traindo ele, e ele não queria acreditar. Aí, a gente falou, não, vamos levar você na faculdade, você vai ver ela lá traindo. E dito e feito, chegou lá, aí ele viu com os olhos, ele falou, não falamos para você? Cara, para. E aí a gente, puxa, daí ele ficou magoado, chateado, a gente falou. O que aconteceu? Um belo dia, mais uma semana, ele veio assim, eu perdoei, está tudo certo. E eu falei tudo que vocês falaram, a menina já virou a cara, então foi vocês que articularam as coisas. Aí a menina ficou contra nós. Tá vendo? Vocês são um grupo que está desfazendo o casamento dos outros. E aí ela brigou com todo o restante dos amigos, né? E aí, Ronaldo, a gente ficou, puxa vida, tá vendo? A gente foi se meter, devia ter deixado ele assim. O que aconteceu? Passou um tempo, a menina foi lá, catou toda a roupa dele e colocou na frente da mãe, assim, ó, pá, jogou lá, ó, pega o seu filho que eu não quero mais saber dele. Daí ele veio, irmãos. Falei, agora, filho, não é problema meu. Brincadeira. A gente abraçou e falou assim, puxa, a gente tentou. Tá vendo, irmãos? Por isso, queridos, saiba de uma coisa. Busque sempre de Deus a sabedoria, estratégia. Cuidado com as Keilas, né? Keila vai aparecer, peça a Deus, eu tenho que entrar nessa enrascada? Fala comigo ao meu coração. Vamos orar? Se coloque de pé. Pastor Orlando. Eu não sei em qual fase a palavra falou ao teu coração, mas eu quero pedir a bênção do Senhor sobre as famílias que estão aqui, sobre você. Deus e Pai, no nome do Senhor, tem muitos aqui que estão passando um tempo difícil no trabalho, um tempo difícil na casa, um tempo difícil na família, um tempo em que as pessoas que você mais ajudou se esqueceram de você. As portas foram fechadas para você, talvez você esteja aí
buscando, talvez você hoje veio buscar a direção de Deus. O que eu devo fazer, Senhor? Eu devo entrar nessa batalha, devo sair dessa batalha, devo continuar. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor Deus permitiu hoje, que a gente falasse aqui, seja para edificar, seja para motivar os teus filhos, Senhor, a não esquecer que existe um Deus poderoso, a não esquecer que Deus tem propósito para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, a não esquecer que Deus está sempre no controle, que por mais que você ache que as pessoas estão rindo, zombando de você, você foi bobo, você não deveria ter tomado essa decisão, mas se Deus colocou você naquela situação, saiba que Deus, Ele vai retribuir, porque você foi com o coração, você agiu com o coração. Então, Deus tem algo para a tua vida, Deus tem algo para a tua casa, Deus tem algo novo. Se você tomou algumas decisões por impulso e hoje você está pagando por essas decisões, abre o teu coração e fala: Deus, eu quero recomeçar. Nunca é tarde. Fala: Deus, eu quero recomeçar novamente, eu quero transformar essa situação em vitória, eu quero mudar essa situação. Então peça para Deus te dar a direção. Fala para Deus nesta manhã e fala: Senhor, me dê a direção para eu mudar, para eu transformar. Senhor, me ajuda, Senhor Jesus, a caminhar novamente no teu caminho, a sanar essa situação e a viver em vitória de novo, Senhor. Fala ao meu coração, trabalha, edifica, limpa, Senhor, usa. Oh, Senhor, toca em cada vida agora, Senhor, em cada coração, e nós te agradecemos, Senhor. Canta comigo assim, para a gente ir embora e para a gente ir almoçar hoje. Tem um louvor que diz assim: o inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Canta pro Senhor assim: porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Sabe quem é Deus? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Contigo, eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus está em escape e livramento. Lá no coro. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus está em escape e livramento. Aleluia. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor, eu oro por cada vida, por cada família. Eu te abençoo. Eu te abençoo nesta manhã. Leva a bênção de Deus para a tua casa. Leva a bênção de Deus para a tua vida, para a tua família. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, te louvamos. Entregamos esta manhã na tua mão. Entregamos essa semana nas tuas mãos. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Cuida, livra, traz a tua bênção, Senhor. Traz a tua graça sobre cada vida, sobre cada coração. No nome de Jesus. Amém. Dá uma linda salva de palmas, meu querido, no nome do Senhor. Querido Deus e Pai, leva os seus filhos em paz, guardados, abençoados, supridos, Senhor. Abençoado pelas tuas mãos. Dá um final de feriado, abençoando a cada um. Aquele que vai, Senhor, comer, Senhor, na casa da mãe, da sogra, que o Senhor abra as portas e abençoe, que a mão do Senhor te conduza, que a mão do Senhor traga prosperidade, portas abertas na tua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão te guarde e te abençoe, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, vá em paz no nome de Jesus.